todo o nosso ser, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, Pai, todos os nossos olhares, tudo aquilo que ouvimos, Pai, seja para Ti, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Obrigado, irmãos. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer as pessoas que nos acompanham pela internet, aí, os que não puderam estar aqui hoje. Ainda tem uma boa parte de pessoas retornando de viagem. Tem uns que estão vindo de Campina Grande. Alguns jovens que estiveram lá na conferência JPN. Tem alguns que estão ainda desfrutando das férias. Mas glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra, irmão. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam, irmão, que essa é a palavra de Deus? Essa que nós vamos ler. Sim ou não? Diga assim, pastor, primeiro leia para a gente dizer se é ou não, né? Glória a Deus. Mas a gente vai ler a palavra, meu irmão. E você acredita que essa palavra ela é a verdade? Você acredita, irmão, que Deus pode falar aos nossos corações essa noite por meio da minha vida ou por meio de qualquer outra pessoa que está aqui? Então você está concordando com todas as perguntas que eu fiz. Então vocês são responsáveis por cada uma delas. Amém? Então eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês na Epístola de Efésios, no capítulo 4, versículo 14. Eu quero ler 2 textos, na verdade. Há algum tempo Deus vem falando comigo a respeito desse assunto. E eu acho que é importante, irmão. Amém? Efésios no capítulo 4, versículo 14 e 15. Depois nós vamos ler 1 Coríntios 12, verso 28. O texto diz assim, irmãos, está ali na tela, se você não abriu a sua Bíblia, tem ali, e diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo, se você for ler os versículos anteriores, você vai ver que ele estava falando a respeito dos 5 dons ministeriais. E nós aprendemos que os 5 dons ministeriais, eles servem, eles foram levantados pelo Senhor para ajudar, irmão, nesse desenvolvimento do corpo de Cristo, nessa edificação, fundamentar o corpo de Cristo sobre essa terra. E ele vai dizer que a uns ele levantou como apóstolos, a outros ele levantou como profetas, outros ele levantou como evangelistas, outros ele levantou como pastores e outros ele levantou como mestres. Então, esses 5 dons que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, verso 11, ele está dizendo que existe uma finalidade para que esses dons eles venham a existir. Tem gente que nem acredita mais que existe um apóstolo, um profeta, mas nós, pela palavra, vemos que ainda existe, porque se a igreja existe, os dons precisam existir. Porque foi levantado para o quê? Para o crescimento, para a edificação do corpo. Então, esses ministérios, eles vão nos auxiliar, irmão, no corpo de Cristo. Só que, além desses 5 dons, nós vamos ver também que é levantado no meio da igreja aquilo que nós chamamos de um ministério de socorros. Que aí, meu irmão, vai englobar tantas coisas, vai englobar aqueles que ficam ali na portaria, vai englobar o departamento infantil, o pessoal aqui da música, a mídia. Então, tudo aquilo, irmão, que vai servir dentro da igreja, que não é os 5 dons, ele vai estar como o quê? Como ministério de socorros. E ele vai tocar nisso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. No versículo 27, se não me falha a memória, por favor.
1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Deixa eu abrir a minha Bíblia. Pronto, ele diz assim, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Bota o 28 para mim ver se é esse. Pronto. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores ou mestres, depois milagres, que aí vai falar sobre os evangelistas, depois dons de curar, socorros, governos, que vai falar sobre o chamado pastoral também, e variedades de língua. Então, aqui ele já fala sobre o ministério de socorros também, que está dentro do corpo de Cristo para ajudar, irmão, esse crescimento, esse desenvolvimento do corpo de Cristo. Imagina só se só uma pessoa fosse ter que fazer tudo dentro da igreja. Estão aqui? Poderia até ser que conseguisse, mas não com tanta agilidade, eficiência, né? Em algum momento ia deixar a desejar, porque você não consegue, irmão, fazer tudo sozinho. Eu não consigo fazer tudo sozinho. A igreja, ela não depende apenas do líder, do pastor, seja lá de quem quer que esteja na frente. A pessoa que está liderando, ela sempre vai precisar de alguém para lhe auxiliar. Ela vai sempre estar buscando pessoas maduras, pessoas que queiram realmente se comprometer para dar esse suporte, auxílio. Para quê? Para que o corpo se desenvolva. É o desejo de Deus, irmão, que a igreja cresça. É o desejo de Deus que o corpo de Cristo venha se expandir sobre essa terra. É por isso que ele fala com tanto cuidado a respeito do corpo. Se você for ler esse capítulo 12, ele vai estar o tempo todo falando do corpo de Cristo. Que quando um membro está com um problema, afeta todo o resto do corpo. A princípio, irmão, se você arrancar um cantinho de unha, é possível que você sinta a dor, aquele fisgado logo no início. Daqui a pouco sai um sanguezinho, você consegue controlar, tá tudo bem. Mas se você não der o cuidado devido àquele cantinho que foi arrancado, ele vai inflamar. Ele vai criar pus, ele vai começar a latejar. Aí daqui a pouco não é só aquele cantinho da unha, do dedinho que vai estar te incomodando. Daqui a pouco o teu pé está te incomodando. Daqui a pouco a tua perna está te incomodando. Se você não fizer nada para que seja solucionado, a tendência é inflamar cada vez mais, e se você não tiver o cuidado que deve ter, não tratar, se você negligenciar um médico, um tratamento, é possível até que seja necessário amputar aquele pequeno dedinho. Concorda comigo ou não? Porque você não cuidou, porque você não tratou. Irmão, do mesmo jeito é o corpo de Cristo. Quando alguém está com um problema, quando a gente começa a deixar a desejar algumas coisas, seja lá em qual for, que envolve um membro, ou seja lá quem for da igreja, o corpo vai sentir. Pode não perceber no início, mas daqui a pouco você vai ver isso se expandir, essa dor se multiplicar e atingir o corpo. E o Senhor não quer isso com a sua igreja. Ele quer que esse corpo esteja ajustado, ele quer que esse corpo, a igreja dele, cresça de forma saudável. Mas a igreja, ela não é feita de uma estrutura onde você está agora, irmão. Engana-se quem pensa que a estrutura é a igreja. A estrutura somos nós, a igreja somos nós. A estrutura é só um lugar que a gente acha confortável para estar. Mas nós somos a igreja. E então, irmão, se nós somos a igreja, nós precisamos cuidar desse corpo que não é nosso, mas é o de Cristo. Estão comigo? Pensando nisso, eu estava refletindo algumas coisas, irmão, como algumas pessoas têm tratado o corpo de Cristo, como algumas pessoas têm se comportado dentro dessa esfera do corpo de Cristo. E eu tenho, de certa forma, meu irmão, me assustado. E quando eu falo isso, irmão, para que às vezes eu tenho sempre esse cuidado, para que não saia uma interpretação errada. O pastor está falando com a gente aqui, o pastor está falando comigo, o pastor falou aquilo direcionado. Não, eu não tenho intenção
de machucar ninguém dentro do corpo, longe de mim isso. Mas, irmão, como pastor, eu preciso falar verdades. Se a verdade alcançar o seu coração, de forma que você precisa ser corrigido, só você e Deus pode dizer se quer ser corrigido ou não. Agora, a minha finalidade, o meu papel como pastor é tentar ajudar as ovelhas, nutri-las, educá-las, naquilo que Deus está colocando dentro do meu coração. Estão comigo? Se há dúvida daquilo que Deus está colocando no meu coração da parte de alguém, então é entre você e Deus. Eu lembro de um tempo que eu servia em uma outra igreja, no começo da minha conversão, e eu tinha prazer, desejo, irmão, em estar servindo na igreja. Tudo que o pastor colocava para fazer, eu me levantava. Epa, eu quero, eu vou e tal. De madrugada eu vou, eu quero e tal. E para mim, como novo convertido, aquilo ali era como se eu estivesse fazendo a vontade de Deus. Mas depois de um tempo, eu amadurecendo, eu percebi, de fato, eu estava fazendo a vontade de Deus, mas eu estava fazendo muito mais aquilo de forma humana para agradar alguém do que o próprio Senhor. Porque no momento em que eu fui fazer alguns questionamentos, eu não gostei da resposta que eu levei do meu pastor na época. Mas com o tempo, eu amadurecendo, eu vi que ele me respondeu de forma correta e o imaturo na história era eu. Porque eu fui cobrar dele uma ausência, e aí eu fui cobrar dele, fui pedir uma licença para me ausentar, e como justificativa eu usei aquilo que eu vinha fazendo. Não, mas todas as vezes que você precisou de mim, eu estava aqui. Nas madrugadas, quem estava com você, passando fio? Era eu, ninguém queria vir. E ele escutou o meu desabafo, mas no final ele disse, irmão Rodrigo, se você tem algum questionamento e você diz que foi Deus que lhe chamou, questione quem te chamou. Estão comigo? Então, muitas vezes nós usamos dessas justificativas, meu irmão, e nós queremos questionar para darmos razão para coisas que nós queremos fazer. E eu quero dar a mesma resposta para nós essa noite. Se você tem algum questionamento a respeito de alguma coisa e você tem dito que Deus te chamou para fazer alguma coisa, questiona aquele que te chamou. Se Deus me chamou, Ele se responsabiliza. Agora, se for uma atitude minha, emocional, carnal, aí eu tenho que arcar com as consequências. Amém? Então, pensando em tudo isso, irmão, eu fiz algumas perguntas aqui, e eu queria direcionar para todos nós, inclusive para mim, essa pergunta. Se a nossa igreja local, irmão, dependesse exclusivamente do seu nível de compromisso hoje, para continuar as portas abertas, como estaríamos? Vou repetir. Se a nossa igreja local dependesse exclusivamente do seu nível de compromisso hoje, para ela continuar de portas abertas, como estaríamos? Alô? Irmão, quando Deus nos salvou, Ele não nos salvou apenas para nós sermos telespectadores, assistirmos uma programação. Não. Ele nos salvou, irmão, para que o reino de Deus em nós, ou por meio de nós, fosse construído, desenvolvido. Deus não se constrói com espectadores, mas com filhos maduros. O reino de Deus não se constrói com pessoas espectadoras, mas com filhos maduros e comprometidos com o seu reino. O seu compromisso, irmão, no corpo não é com o homem. O seu compromisso no corpo é com o Senhor. Você serve na igreja por causa dele, não é por causa de homens. Estão comigo? Você não está aqui por causa de homens. Então eu tenho percebido, irmão, uma mentalidade em boa parte do corpo de Cristo, uma mentalidade errônea a respeito de ser igreja, de congregar.
Tem pessoas que têm tratado a igreja local como um clube social. Tem tratado a igreja como um clube social. Só que a igreja, irmão, ela não é um clube social. Esse diagnóstico de clube social é do mundo. É no mundo que nós pagamos e temos alguns direitos, né? Se eu paguei, se eu não gostar, aí eu só vou essa vez. Não, na igreja não é para ser como um clube social, irmão. Que a gente só vai quando a gente quer. Não, só quero ir para o culto no domingo, ouvir aquela palavra e tal. E tem que ser uma palavra que agrade o meu coração. Porque se não for uma palavra que agrade o meu coração, nunca mais eu piso naquela igreja. Deus não está aqui, irmão, por meio de nós, para saciar o ego de ninguém. Deus não está aqui para saciar os nossos desejos, onde Ele não está envolvido, onde Ele não está inserido. Deus não está aqui para isso, irmão. E eu acredito que nenhum de nós estamos aqui perdendo nosso tempo. Ninguém está aqui porque tem uma agenda no domingo. Ninguém está aqui, irmão, porque não tem nada para fazer na sua casa. Eu tenho muita coisa para fazer na minha casa. Mas eu estou aqui por causa do chamado, de uma vocação. Porque eu amo as vidas, irmão. Eu amo as pessoas. Deus me chamou para isso. Eu não estou aqui por causa de um título. Nós não devemos estar aqui por causa de um título. Nós estamos aqui porque nós temos um compromisso com o Senhor do corpo. O cabeça que nós lemos. Estão comigo? Então não trata a igreja como se a igreja fosse um clube social, irmão. Aquelas pessoas consumidoras, né? Eu pago, frequento, se o serviço for bom, se a música me agradar, se não atrapalhar o meu final de semana, está tudo certo. Mas na hora que tocar no meu final de semana, na hora que tocar nos meus achismos, na hora que tocar naquilo que aí já é desagradável, até logo, boa sorte, prossiga. E eu fico pensando, qual é, meu irmão, qual é o nosso intuito como corpo de Cristo? Qual é o nosso intuito como uma parte de Deus sobre essa terra? Estão comigo? A igreja, meu irmão, o evangelho, ele sempre vai andar na contramão do mundo. Você nunca pode querer comparar o comportamento do mundo, os desejos do mundo, a forma que ele se move, querer fazer que a igreja seja assim. Não vai funcionar, irmão. Quando começar essas coisas acontecerem, não é mais o corpo de Cristo. É qualquer outra coisa, é qualquer outro movimento, mas não é o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, o evangelho, ele vai sempre se mover na contramão do mundo. Não queira moldar a igreja com os pensamentos ou a educação do mundo. Amém? Eu li um texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 27, que fala que nós somos, a igreja é o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo. Eu sozinho sou um membro, mas nós somos o corpo de Cristo. Irmão, o corpo de Cristo, ele não pode andar, irmão, com chagas. O corpo de Cristo tem que andar de forma sarada e curada. E quando eu falo sarada e curada, eu não estou falando de uma cura física apenas, mas uma saúde espiritual. Uma saúde onde nos conduz à imaturidade. Uma saúde em que nós não venhamos mais ser como meninos levados por vento de doutrina. Tudo se chateia, tudo fica com a cara feia, tudo deixa de falar. Não é essa forma que Deus quer conduzir o seu corpo sobre essa terra. Se você ler 1 Timóteo no capítulo 3, no verso 15, olha o que diz lá, irmão. Eu não sei o quanto isso tem valor para você. Timóteo, ele era um jovem pastor, e Paulo tinha plena confiança nele. Ele herdou uma educação, ele herdou um ensinamento da sua avó. Paulo vai enfatizar isso mais na frente. Mas olha só o que ele diz. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo, a coluna
Olha só o que é a igreja do Deus vivo. A coluna e firmeza da verdade. O que é a igreja é, irmão? Coluna e firmeza da verdade. Olha só a responsabilidade, olha só o compromisso que nós como igreja devemos ter. Como o corpo de Cristo deve andar, sabe? Como coluna. Coluna é coisa firme, irmão. Coluna é isso aqui que está diante dos meus olhos. Se essa coluna não tivesse aqui, se essa coluna não tivesse aqui, esse prédio caía, irmão. Então essa coluna, ela tem uma importância, sim ou não? Essa coluna nessa posição tem uma importância, sim ou não? Essa coluna que está atrás, essa coluna que está atrás, aquela coluna que está ali, outras colunas que estão mais na frente têm uma importância. Ele compara o corpo de Cristo como uma coluna que é importância, que sustenta, que tem um fundamento. É assim que nós temos que nos comportar, como pessoas de fundamento, como pessoas que carregam a verdade de Deus. Por isso que nós, irmão, como igreja, nós temos que amadurecer, irmão. Nós não podemos entrar em uma... Pode ser aqui, pode ser em qualquer outra igreja. Você não pode chegar em um ambiente, irmão, e passar 5, 10, 15, 20 anos e nada mudar como pessoa, como cristão, como igreja. Não pode, tem alguma coisa errada. Deus não deseja que nós venhamos ficar caducos e nada mudar na nossa vida. A nossa mente precisa mudar. Paulo diz que é todos os dias, tem uma transformação de alma todos os dias. O espírito precisa estar o tempo todo sendo alimentado. Porque com esse alimento de quem é? É da palavra. O Espírito, ele se alimenta da palavra. Então, quanto mais palavra eu tiver, mais firme eu estarei, mais cheio de verdade eu estarei, mais consciente de que eu sou uma parte dessas colunas, eu estarei. É no clube social, irmão, que a gente vai quando a gente quer, e a gente exige os nossos direitos porque nós pagamos. Na igreja, não. Na igreja, a família, o corpo de Cristo, você tem uma aliança com Deus e você precisa assumir responsabilidades. Estão comigo? Na igreja você não tem esse direito de estar exigindo. Aqui não é um lugar onde você paga alguma coisa e porque você paga alguma coisa você exige. Não, ninguém paga nada aqui. Nós obedecemos alguns princípios. Quais são os princípios? Dízimos e oferta. Você não está pagando nada para o pastor, você não está pagando nada para a igreja, você está entendendo um princípio. Você está ofertando porque você é generoso, porque você entende que ali existe uma lei irrevogável de semeadura, onde você planta, onde você colhe. Existem princípios, dá com alegria, não com tristeza, não por constrangimento. Existem princípios. Você vive e age baseado em princípios da palavra. Mas isso não te dá o direito, irmão, de você exigir coisas. Eu volto a dizer, quando você quiser exigir alguma coisa, vai exigir de Deus que te chamou. Estão comigo? Não usar de alguns artifícios para fazer o que não deve. Tem um texto que a gente usa muito, eu gosto desse texto, que é o de Hebreus 10, 25, que vai falar a importância de congregarmos. Já usei isso várias vezes, já usei até um exemplo que muito tempo atrás, logo quando começou a pandemia, eu disse, rapaz, começaram a inventar as lives, e eu achei isso muito bom, porque ia alcançar pessoas que a gente não estava podendo se reunir. Mas, por outro lado, eu vi uma faca de dois gumes, Betinha, porque as pessoas elas iam se acomodar com as lives e não iam querer mais para a igreja. E foi o que aconteceu. Eu participei de uma igreja onde a igreja fechou porque as pessoas não queriam mais ir para a igreja, queriam assistir só pela internet. Rapaz, não sei você, mas é uma dor muito forte quando você está em um trabalho envolvido e aquele trabalho deixa de existir e você sabe que ali é um trabalho de Deus. Aí os juízes, os julgadores, julgam os líderes. Eles nunca vão julgar os que faziam parte. O pastor não foi guiado, o pastor estava debaixo de alguma coisa, mas nunca vai trazer a responsabilidade para si. E Paulo, naquela época, o autor de Hebreus,
Diz assim: não deixando a vossa mútua congregação, como é costume de alguns. Naquela época já existia um hábito, um costume das pessoas deixarem de ir para a igreja. Agora, o texto não diz as razões, mas nós podemos pensar em algumas. A palavra que não queria ouvir, as pessoas que não queriam se associar. Várias razões nós podemos colocar, mas ele diz que já existia um hábito, um costume naquela época das pessoas não quererem congregar ou deixar de congregar. Irmão, congregar é importante. Estar na igreja, ouvindo a palavra, é importante. Eu não estou dizendo com isso, irmão, isso é um ativismo religioso. Se é um ativismo religioso estar na igreja, se é ativismo religioso estar num culto de oração, se é ativismo religioso você estar em um culto de ensino, se é ativismo religioso estar num culto como esse, e o que você faz fora da igreja é o quê? O seu trabalho, as suas atividades. Alô? Não se trata, irmão, de um ativismo religioso. Amém? A falta de compromisso desfalca a comunidade. Quando um membro falta ou ele murmura, o corpo todo sente a dor da ausência de sua função. Irmão, quando você é chamado por Deus, uma das coisas que não vai existir na nossa boca é murmuração. Quando você murmura, só eu faço, por que fulano não faz? Fulano não está vendo, ciclano não está vendo, só eu que tenho que fazer, não sabe o que tem que fazer. Esse tipo de murmuração, ele não contribui em nada. Você está só dizendo que você está fazendo coisas por causa de você mesmo ou para agradar alguém. E esse alguém não é Deus. Alô? Então nós precisamos ajustar essa rota, irmão. Nós precisamos ajustar os nossos pensamentos, nós precisamos ajustar as nossas intenções, as nossas motivações. Porque motivação todos nós temos, irmão. Não existe ninguém sem motivação alguma. Ou você está sendo motivado por obrigação, ou você é motivado pelo amor. Mas todos temos uma motivação para fazer ou deixar de fazer. Estão comigo? Tem pessoas que, às vezes, querem servir ou estar envolvido no corpo se elas tiverem algum tipo de cargo, algum tipo de liderança, algum tipo de nome, de título. Mas Jesus Cristo, irmão, quando ele estava aqui, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele fez questão de lavar os pés dos seus apóstolos. Então ali eu vejo Jesus descartando qualquer título que ele tinha. Ele não estava servindo por causa de um título. Se fosse por causa do título, ele ia querer que as pessoas lavassem o dele. Não ele lavar o dos outros. Mas ele fez questão de lavar os pés dos apóstolos e para mostrar que ele não era melhor do que ninguém. E que se o meu coração é um coração de servo, eu tenho que fazer semelhante como ele fez. Se alguém chegasse aqui agora e tirasse os sapatos e dissesse, lava meus pés, talvez algum de nós fosse pensar que isso era uma loucura, irmão. Você está ficando doido. Deus não falou comigo isso não. São só exemplos, irmãos. Amém? Quando a gente serve por título, ou por uma escala, irmão, ou por um dever, isso vai gerar cansaço. Porque você está fazendo por obrigação. Você não está fazendo porque o seu coração está no Senhor, porque você ama fazer aquilo. Isso gera cansaço, isso gera insatisfação. E isso faz você perder o prazer e a alegria de servir. Porque a sua motivação é obrigação. Nós não devemos, irmão. Poder todo mundo pode, todo mundo é livre. Ninguém aqui é mandado, ou existe uma tornozeleira eletrônica, onde está Não, todo mundo é livre. Então, tudo que você fizer no corpo de Cristo, seja aqui ou pelo corpo de Cristo, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, faça isso porque você ama. Faça isso, irmão, porque você tem prazer.
Faça isso porque você foi chamado para fazer. Você tem convicção. Não é ninguém que está tentando entrar na sua mente e tentar dizer que você é uma coisa sem você ser. Você precisa amadurecer espiritualmente e saber discernir a voz de Deus. Porque por não discernir, porque por não entender e não conhecer, não ter uma intimidade com a voz de Deus, tem muita gente usando isso como um artifício para dizer que Deus está fazendo uma coisa, está mandando você fazer uma coisa, aí daqui a pouco você não quer mais fazer aquilo por alguma razão. E eu pergunto, onde é que Deus estava nessa hora? Então, muitas vezes a gente vai precisar, meu irmão, ter essa maturidade para discernir a voz de Deus. Para você não procurar culpados naquilo que dá errado na sua vida, irmão. Você não pode, você precisa ter esse senso de responsabilidade e chamar para si isso. Não buscar culpado de coisas que dão errado nas nossas vidas, ou atribuir à igreja coisas que deu errado na sua vida. Porque o que eu tenho mais ouvido nesses últimos dias foi pessoas atribuir à igreja como se a igreja fosse um empecilho para o seu crescimento profissional, nos estudos. E eu não concordo com isso, irmão. Me perdoe, eu não concordo e não vou compactuar com pessoas que dizem que a igreja atrapalha no seu crescimento ou no seu desenvolvimento profissional ou em qualquer outra coisa que você vai fazer, irmão. O que falta em nós muitas vezes é administrar o nosso tempo, mas culpar a igreja por coisas que estão dando errado na sua vida, isso eu não aceito. Isso, Deus não é irresponsável, meu irmão. Deus não vai querer sujar o seu nome. Deus não vai querer sujar a sua palavra. Deus não vai querer sujar o seu corpo com coisas que Ele não disse. Precisamos amadurecer, irmão. Nós estamos vivendo os últimos dias. Parece que a gente não acredita no que a Bíblia diz. Nós estamos vivendo os últimos dias sobre essa terra, mas as pessoas estão desapercebidos dessas verdades. Estão andando de qualquer jeito, irmão. E quando as coisas dão errado, o culpado é quem? É a igreja. Ah, não fiz aquele concurso porque eu estava direto servindo. Não, irmão, a igreja não vai te atrapalhar, irmão. Quando você é fiel a Deus, irmão, quando teu coração está no Senhor, quando as suas intenções são certas, Deus vai te honrar onde tu estiver. Ele não vai querer te prejudicar. Eu não conheço esse Deus. O caráter dele não muda, ele é bom o tempo todo. Se tem alguém que oscila, que esse alguém sou eu, esse alguém é você. Mas Deus não oscila. Ele continua o mesmo o tempo todo. Muitas vezes o que falta em nós é a gente criar vergonha mesmo, irmão. É reconhecer que precisa. Quantas vezes eu cheguei no espelho, eu tive vontade de dar murro na minha cara. Porque a falta de vergonha era em mim, não era em Deus, não era em líder, não era na igreja, é em mim. Quando a gente amadurece, a gente não vai procurar culpado, não. Ah, Senhor, a mulher que tu me deu. Ah, a serpente me enganou. Uma síndrome do Éden. Dentro da igreja. Parece que não nasceu de novo. Porque tudo que era de Adão ficou para trás. Se nascemos de novo, a natureza agora é Deus. É Cristo. Estão comigo? Aleluia. Esses sintomas, irmão, do serviço por obrigação, causa só murmuração. Uma outra coisa que nós precisamos deixar de ter em nós é esse sentimento de comparação. Meu irmão, toda comparação é injusta, mano. Você não pode comparar fulano com Beltrano. Não, isso é injusto, irmão. Essa coisa de querer comparar, isso não é bom, isso não é saudável. Ah, se fosse fulano, se fosse Beltrano que tivesse, se fosse fulano de tal que tivesse fazendo, mas se fosse Beltrano naquele negócio lá, Beltrano, Ciclano não estão porque não é do interesse deles. Então, se não é do interesse do Beltrano nem do Ciclano, alguém tem que estar fazendo. E quem é esse alguém? É quando você entende, eu estou aqui por causa de
de um chamado, eu estou aqui porque eu tenho um compromisso, eu estou aqui porque eu tenho uma responsabilidade. E essa responsabilidade, esse compromisso que eu tenho não é com homens, é com o Senhor. Então, Deus não vai deixar de fazer nada porque alguém está, irmão, negligenciando. Eu já falei isso uma vez e vou falar novamente. Deus não vai deixar de fazer, realizar coisas porque nós estamos negligenciando. Engana-se, meu irmão, quem pensa assim, se eu não tivesse ali, engana-se. Isso é um sentimento de Satanás, soberbo, orgulho. Se eu não tiver, não funciona. Se eu não tiver, não vai acontecer. Engana-se quem pensa assim. Alô? Aleluia. A origem do serviço maduro, irmão. O serviço no reino não é uma cobrança da igreja, é uma resposta ao amor de Deus. Olha só o que diz Colossenses no capítulo 3, por favor. Colossenses 3, verso 23 e 24. Colossenses 3 diz assim, olha só. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao pastor, como ao líder do ministério. É assim que diz? Como é que diz, irmão? Como ao Senhor. Ele enfatiza, e não aos homens. Para deixar bem claro, e não aos homens. Tudo que você fizer, irmão, faça de todo o coração. Mas não só de todo o coração, mas como ao Senhor. Que Senhor é esse que ele está falando? É o Senhor Jesus. É o Senhor da igreja. É o Senhor do corpo, é o cabeça. De todo o coração. Como é que você faz? Irmão, nós somos, você fala do singular, né? Fala só de mim, mas como não é só de mim, é de nós. Nós somos a noiva de Cristo. Eu pergunto para você, como você acha que a noiva de Cristo deve se comportar para esperar o seu noivo? Uma noiva natural, na maioria das vezes é para ser assim, ela se guarda, é pura, para quando chegar o dia do casamento, ela se entregar àquele noivo que agora não vai ser mais um noivo, vai ser o quê? Um esposo, um marido. Sabe, é a maior alegria de um noivo e de uma noiva, é esperar esse dia, de se entregar por inteiro. Teve o tempo, se sustentou, conseguiu permanecer firme com todos os desejos, as vontades, se guardou. Sabe, disse não para muitas coisas. Por quê? Porque ela vê a importância de se entregar somente para aquele noivo. Só aquela pessoa conhecer ela na íntegra. E quando isso acontece, você se sente realizado. Irmão, eu estou usando uma figura de linguagem de algo natural para trazer a realidade para aquilo que é espiritual. Jesus Cristo não quer receber uma noiva qualquer, irmão. Jesus Cristo não quer receber uma noiva que foi usada, abusada. Ou até mesmo uma noiva que se vendeu. Uma noiva que se prostituiu. Imagina só Jesus recebendo uma noiva que se prostituiu. Como assim, pastor? Se prostituiu? É muito pesada essa palavra. Mas tem pessoas no corpo de Cristo, estou falando de um termo natural para falar de coisas espirituais, que se vende. O que nós temos visto de escândalos? De igrejas envolvidas com falcatrua, igrejas envolvidas com lavar de dinheiro. Isso é prostituição da noiva de Cristo, irmão. Você acha que Jesus tá alegre com isso que está acontecendo? E eu não posso generalizar porque tem muita gente fazendo coisas certas e boas, combatendo esse tipo de comportamento. Nós não podemos compactuar com isso e achar que isso é bonito porque é uma igreja que tem um nome grande. Não, irmão, não. Tem muita gente fazendo coisas erradas no corpo de Cristo e isso tem ferido, isso tem impedido de pessoas se chegarem ao corpo. Tem pessoas que não querem ir mais para uma igreja evangélica porque está vendo dia após dia as pessoas fazendo coisas erradas. Tem muita gente boa fazendo certo. Por isso que nós não podemos generalizar.
Mas, irmãos, não tem como você impedir que coisas assim aconteçam. Não tem como você impedir que pessoas decidam não querer ir para a igreja. Quantas vezes eu ouvi, sendo pastor, ouvi de pessoas que pastor é ladrão e eu ter que rebater isso com sabedoria, irmão. No meu trabalho mesmo. Sabe o que eu já ouvi no meu trabalho? Você é pastor? Sou pastor. Porque ela tem visto nas redes sociais, nos Instagram. Tem pessoas que ficam olhando a gente para saber o nosso comportamento. E eu escutei uma palavra que eu tive que pedir sabedoria a ela, a Deus, para responder para ela, sem feri-la, e ela entendesse como funciona o corpo de Cristo, como funciona a vida de um pastor. Ela disse, se você é pastor, por que você está trabalhando aqui? O dinheiro que você rouba não dá para sustentar, não? Mesmo você ouvir isso, como você sendo um pastor, como você reagiria? Por que ela falou isso comigo sem nem me conhecer? Nunca viu uma ação minha, nunca viu uma atitude minha. Eu digo para você, irmão, isso dói. Porque eu não sou um desses. Porque se eu tivesse dinheiro da igreja, eu não estava trabalhando. E um dia em que isso acontecer, alguém vai ter que sustentar minha família, irmão. No dia que eu sair do meu trabalho, alguém vai ter que sustentar. Não vou deixar eu não vou ser irresponsável para minha família passar fome. Minhas filhas pedir uma coisa e eu não ter como dar. E se um dia eu vou me tornar uma pessoa integral, a igreja vai ter que honrar a vida desse pastor. Dentro do contexto financeiro da igreja. Porque Deus não é responsável para tirar alguém do trabalho e deixar passar fome, irmão. Então eu tive que pedir sabedoria a Deus para responder da forma adequada àquela pessoa. Que eu não era um ladrão, que nem todo pastor era ladrão, que quando você deixa o trabalho, você vai assumir uma igreja, alguém tem que assumir. A Bíblia diz isso, o trabalhador é digno do seu salário, até você conseguir convencer um incrédulo que não tem o Espírito Santo, que não nasceu de novo. Tem que ter muito Deus dentro do coração, irmão. Porque a parte carnal era os 5 dons do ministério. Mas eu nasci de novo. Diga, eu nasci de novo. Entendeu? Então a gente tem que fazer as coisas para o Senhor, irmão, de coração. Não é para homem. Eu sei, irmão, nós não precisamos de mais ativismo, fazer coisas para preencher uma tabela. Eu não penso mais, vamos criar um ministério tal, vamos criar isso aqui para ver se a gente alcança fulano de tal, vamos criar mais. Se a gente não está conseguindo dar conta do que a gente tem, para que criar mais? Para que criar mais atividades? Não, porque a igreja do fulano de tal está fazendo. Sim, ele está fazendo, ele teve uma direção. Às vezes as pessoas ficam insatisfeitas porque não tem aquilo, na igreja que está vivendo, não tem aquilo que tem na outra. Aí você quer que o pastor faça como o outro pastor. Meu irmão, o pastor teve uma direção. O Ministério Verbo da Vida, ele tem uma visão global. Que foi dada ao pastor Bud. Alcançar o Brasil com a palavra da fé. E depois o apóstolo Gluto. O Brasil, o Verbo da Vida vai para todas as nações. Isso é uma visão geral do Ministério Verbo da Vida. Todos nós pensamos assim. Muitos missionários que estão no campo não saem só lá da sede de Campina Grande. Tem gente que sai de Petrolina, tem gente que sai lá do pastor Humberto, tem gente que são enviados para outros países, outras nações. Mas, irmão, cada líder desse ele tem uma forma de se mover na sua igreja local. Cada um deles tem uma visão local de se mover. Nós temos uma visão local de se mover. Então, assim, não posso fazer como outro pastor faz. Está dando certo lá, não é porque está dando certo lá que vai ter que dar aqui, irmão. Coisas que estão dando certo aqui não estão dando certo lá. Então não faz esse tipo de comparação, igreja do fulano, igreja do ciclano, o pastor fulano, o pastor beltrano. Eu estou sendo guiado debaixo de uma direção. Se você não acredita nisso, se você não acredita naquilo que Deus está colocando na nossa igreja para a gente viver, irmão, eu só lamento. Estão comigo? Deve existir em nós, irmão. Deve existir em nós uma maturidade.
mas não uma maturidade de consumidores. Uma maturidade de cooperadores. Essa é a mentalidade essa maturidade tem que estar em nós, de cooperadores. Os meninos espirituais, irmão, precisam ser paparicados. Tem gente que só anda se estiver sendo paparicado. Se não tiver o nhinhinhinhin, não se move mais. Isso é coisa de menino. Amém? Você não precisa ser paparicado para fazer nada. Aleluia. Movido só pelo entretenimento. Tem que fazer isso para aprender. Se não fizer isso, vai-se embora, vai para outra igreja, não sei o quê. Cuidado, pastor, se você não fizer assim, vamos perder isso, vamos perder aquilo. A gente está se movendo pelo quê, irmão? Pelas nossas emoções ou pelo Espírito de Deus? O que é que tem guiado as nossas vidas? Tem nos conduzido dentro desse contexto de corpo de Cristo? A gente vai viver só de eventos em eventos, conferências em conferências. Aí você vai para uma conferência, você volta lá pegando fogo, foi massa, não sei o quê. Eu fui alcançado, meu coração está aqui fogueado. Passa uma semana, volta tudo normal. São pessoas que vivem de quê? De movimento. Esse não é o movimento que a Bíblia fala. O movimento que a Bíblia fala é o movimento do corpo, irmão. Sabe, implantar o reino, pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas, botar a mão sobre os enfermos, eles serem curados, convidar, sabe, para estar no lugar como esse, ouvir a palavra. Tem que ter mudança. O movimento não é, está tudo certo, os movimentos, meu irmão, tá tudo certo, eu amo isso, quando eu posso eu estou presente. Ontem mesmo eu estava em um, mas isso não deve ser a razão por qual eu me movo. Não deve, irmão, o que deve mover as nossas vidas é o Espírito que habita em nós. Nem sempre vai estar o tempo todo como a gente quer. Mas, irmão, a direção do Espírito, ele é preciso em nós. A gente não pode duvidar disso. Estão comigo? Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 2. Olha só. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Está falando de quê? De pessoas imaturas. Pessoas guiadas pela emoção, pessoas guiadas pelos movimentos, pessoas que querem ser o tempo todo paparicado, pessoas que querem ser sendo bajulado. A igreja não é lugar de bajulação, irmão. Não é. A igreja é lugar de pessoas comprometidas com o reino de Deus. Se o seu compromisso não é com o reino de Deus, você precisa rever os seus conceitos. Seu compromisso não é comigo, é com o reino. Meu compromisso é com o reino. Se o reino envolve a vida de vocês, está tudo certo. Mas aqui ele não pôde lidar com as pessoas, não pôde dar um alimento maior, porque ainda era o quê? Crianças. Criança é que precisa de leite, irmão. Nós comemos uma boa picanha, uma carne de qualidade. Amém. Hebreus no capítulo 5, verso 12 e 13, por favor. Hebreus 5, verso 12 e 13. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. O 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ele estava falando isso para quem? Para pessoas crentes. E não era pessoa de um mês de convertido, não era uma pessoa de um ano de convertido, era para pessoas de muito tempo. Que estavam dentro das igrejas, mas estavam se comportando como meninos.
O ministro, o líder, os líderes queriam avançar, mas não conseguia, porque ainda tinha muita gente se comportando como menino. Nos nossos dias, irmãos, não é diferente. Ainda existem muitas pessoas com esse tipo de comportamento dentro das igrejas. Os filhos maduros, irmão, eles assumem o sustento e o cuidado da casa. 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 12. Aleluia. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês me amam? Isso aqui era uma palavra que ele disse para Timóteo. Ele diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Mas ele está falando com um jovem pastor. Por que Paulo ia dizer assim? Por que o apóstolo Paulo ia dizer assim, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Eu tenho comigo sempre isso. Se eu estiver errado, os mestres me corrijam. É que quando a Bíblia fala de alguma coisa, ou é porque está acontecendo, ou é porque tem uma possibilidade de acontecer. Então ele está dizendo, ninguém despreza a tua mocidade, ou porque alguém estava desprezando, ou porque tinha uma possibilidade de desprezar. Não sei se porque ele era jovem demais, né? Eu já recebi tapa nas costas, você está falando isso porque você ainda é muito novinho na fé. Eu já ouvi tapinhas assim, de pessoas de 50 anos de crente. Você é muito novinho na fé, tem que aprender muitas coisas ainda. Quando eu comecei a orar por ela, eu levei um murro. Porque ela disse que a vontade de Deus era ficar doente, eu estava aumentando a vontade de Deus na vida dela. Aí eu levei um murro. Mas aqui a Bíblia diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Versículo 13. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Irmão, fazer a coisa certa, ser guiado pelo Espírito, considerar aquilo que Deus faz, quem está liderando, é salvação para mim e salvação para vocês. Eu não sei qual era o peso que existia sobre a vida de Timóteo para ele liderar uma igreja. Ele liderou a igreja de Éfeso. Ali tinha o João, a mãe de Jesus. Era uma igreja grande, não era uma igreja pequena não. E ele era um jovem pastor. Mas Paulo deu palavra de motivação para ele. Sabe, não se sinta desprezado. Que ninguém despreze a unção que está sobre a sua vida, Timóteo. Persevera. Tá? Me dá uma ideia de como se ele tivesse muitas coisas que ele tivesse fazendo naquela igreja, ele estivesse fazendo sozinho. Porque a palavra de Paulo para ele era para que ele não viesse desistir antes. Continua, fica firme. Mas não cuida só das pessoas, cuida de você também. Pastor precisa ser cuidado também, irmão. Pastor pastoreia, mas ele precisa de cuidado também. Quem é o pastor dos pastores? Estão comigo? Isso fala de quê? De maturidade. É um nível que nós precisamos alcançar dentro da igreja, irmão. Na igreja, eu tenho percebido 3 níveis de pessoas. Quando eu falo na igreja local. Olha só, 3 níveis de pessoas que nós podemos encontrar na igreja. Não estou sendo específico aqui a nossa placa não, amém? Então, um dos níveis são os espectadores. É aquelas pessoas que apenas assistem, vão embora e não tem compromisso nenhum.
com todo respeito, a gente vê muito isso nos nossos irmãos católicos. Muitas vezes eles vão para a missa, para uma reunião, eles saem, mas depois que saem, muitos, não são todos. Amém? Não quero generalizar e não estou aqui também falando mal de ninguém. Mas às vezes quando você sai, você vê um comportamento que é contrário àquilo que eles estavam fazendo há horas antes. Irmão, se você está num ambiente que você julga ser de Deus, você tem que andar exatamente como a Bíblia diz que você tem que andar. Se eu saísse daqui agora, irmão, vocês estão me vendo ministrando aqui agora, aí vocês fazem, rapaz, aquele pastor falou umas coisas muito, doeu, mas ele falou muita coisa verdadeira. Aí daqui a pouco você passa no seu carro e me vê no barzinho da esquina tomando cachaça. Não fica, sério, não fica estranho. Por quê? Porque nós fomos criados dentro de uma educação onde que a bebida ela não vai trazer benefício para nós. Quando que eu não era convertido, que eu não tinha nascido novo, meu irmão, eu era problema com álcool, meu irmão. O álcool queria acabar comigo e eu queria acabar com o álcool. Então, assim, nunca trouxe benefício para mim. Eu nasci de novo e enxerguei isso. Só trouxe males, só tive perdas. Não consegui construir nada, só destruí. Por que eu vou persistir numa coisa que só me destrói? Mas só uma dosezinha. Né? Jesus não fez o vinho, o homem. Né? Você já ouviu dessas desculpas? Só um copinho. A Bíblia diz que não pode se embriagar. Mas está aqui, ó, Paulo diz para Timóteo, né? Não esquece do vinho. Por causa dos teus problemas do estômago. Tem gente que pega essas coisas fora da Bíblia, do contexto, para justificar aquilo que você quer fazer de forma carnal. Eu não sou essa pessoa. Mas ia ficar ruim para você me ver aqui ministrando e depois você me ver numa mesa de bar. Não é porque eu estava evangelizando. Eu estou falando isso porque uma vez eu vi um irmão, vou evangelizar, vai não, cara, tu ainda está novinho, vai não. Ele foi, e os cabas, em vez dele convencer os irmãos, ele foi convencido, daqui a pouco ele estava lá na mesa, bebendo, embriagado, já tinha jogado os folhetos fora. Vocês estão rindo, mas é verdade. Então tem pessoas que são espectadoras, elas gostam de ouvir a palavra, vão embora, está tudo certo, continua a sua vida, né, fora dos padrões de Deus. Você não foi chamado para ser um espectador, irmão. Se você nasceu de novo, você tem um compromisso com o Senhor. Você tem uma aliança com Ele. E você precisa honrar essa aliança. Amém? Existem também, irmão, aqueles que são os voluntários por conveniência. Ajudam só quando é fácil ou quando traz uma visibilidade. Eu escutei agora mesmo do apóstolo Guto na conferência dos jovens. Se você fosse no reino de Deus só do anonimato, como que seria o seu comportamento? Se ninguém te visse, se coisas que acontecem aqui dentro envolvessem o seu serviço, mas ninguém soubesse que você era envolvido com aquilo, ninguém soubesse que você era responsável pela luz, ninguém soubesse que você era responsável por isso, por aquilo, como que você se comportaria? Sendo Lombardi. Uma voz bonita, mas quem é esse homem? Né? Durante muitos anos a gente, quem é Lombardi, né? Talvez alguns descobriram que era Lombardi quando ele morreu. Mas se você fosse um Lombardi do reino de Deus, como que você ia reagir? Então tem pessoas que servem, estão como voluntários por conveniência, ou ajuda só quando é fácil ou quando tem visibilidade. Meu irmão, tendo visibilidade ou não tendo visibilidade, se eu tenho consciência quem eu estou servindo e essa pessoa que eu sirvo é o Senhor, pouco me importa os holofotes. Pouco me importa as câmeras.
Porque quem vai me recompensar vê todas as coisas. Quem vai nos recompensar vê todas as coisas. Meu irmão, nada do que você está fazendo para o Senhor, nada do que você está fazendo para o Senhor passa desapercebido por Ele. Nada, absolutamente nada. Agora, se você está fazendo para homens, pode ser que essa pessoa não consiga te perceber. Deus vai te perceber, mas não haverá galardão, porque você estava focando em receber um aplauso ou um reconhecimento humano. Alô? Agora existem os cooperadores do reino. Os cooperadores do reino, irmão, eles servem com estabilidade, fidelidade e constância. Esteja fazendo sol ou chuva. Faça chuva ou faça sol. Eita, o tempo está fechando. O culto começa às 8 horas, 7h30, vai já torar. Começar a torar, vou para a igreja, não, vai chover. O pastor não, irmão. O pastor faça chuva, faça sol, ele vai estar aqui. Os que têm compromisso, os que servem com compromisso, eles vão estar aqui. Uma das coisas que tem ferido muito o corpo de liderança nas igrejas é a falta de comunicação, irmão. Se o seu compromisso é com o Senhor, se o meu compromisso é com o Senhor, e eu sei que eu tenho aquele compromisso com o Senhor, eu não vou falhar com ele, irmão. Exceto se houver algum imprevisto, alguma coisa que realmente, aí sim, irmão. Por quê? Porque eu estou com a consciência de que eu sou um cooperador do reino. Quando chegar uma pessoa nesse lugar que não é crente, ela vai querer receber uma assistência. Quem são os assistentes? Aonde estão os assistentes? Cadê aquele que vai dar um boa noite na entrada da igreja? Estão comigo, irmãos? Então você precisa ter esse pensamento, essa consciência de que você não é um espectador, de que você não é um voluntário por conveniência, de que você é um cooperador do reino de Deus. E se você é um cooperador do reino de Deus, você vai servir com estabilidade, fidelidade, constância, independente de quem vai estar ou quem não vai estar. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Se eu der a minha palavra, meu irmão, para você que eu vou estar, eu vou estar. Se você disser comigo 7 horas, você vai chegar aqui, eu vou estar aqui. 10 minutos antes, 15 minutos, porque é uma questão de palavra. Deus honra compromisso, irmão. Se você não consegue honrar os pequenos compromissos, como você quer que Deus lhe coloque em grandes coisas se você não consegue ser fiel no pouco? Tem um monte de gente ansiando coisas. Quando eu for isso, quando eu for aquilo. Mas você não está conseguindo ser fiel, meu irmão. Nem varrendo a calçada. Você não está sendo fiel nem quando você vê um copo descartável no chão, você ignora, porque você não é de diaconato, nem trabalha em serviços gerais. Você precisa refletir, irmão. Reaver os seus conceitos. Quem é que você está servindo? Eu estou falando isso, irmão, né, com um tom de revolta, não, longe de mim isso, irmão, mas, meu irmão, se eu, como pastor, não orientar, se eu, como pastor, não, coisas que eu estou vendo com os meus olhos naturais, não precisa nem ser espiritual, tem coisas que a gente consegue ver com os olhos naturais. Eu não quero depois de mas o pastor não falou nada, o pastor não disse nada. Se o pastor tivesse dito, meu irmão, tem coisa que não precisa falar, não, mas é questão de bom senso. Bom senso. Se nós tivermos isso, nós vamos crescer uma igreja saudável, forte, irmão, ajudando pessoas em qualquer área da nossa vida. Sabe, tem pessoas precisando de nós, mas se a gente não está conseguindo ser bom nem para nós mesmos, como é que eu vou ser bom para os outros? Uma vez eu cheguei para uma pessoa e disse,
Eu percebi umas fragilidades. E eu perguntei, eu percebi que estava mal. E eu perguntei, você está lendo a Bíblia? Não estou lendo a Bíblia, não. Aí, por que você não está lendo a Bíblia? Porque eu estou sem tempo. Irmão, você ouviu um negócio desse. Você não está lendo a Bíblia porque você não tem tempo. Mas a gente tem tempo para ver o celular. Se você pegar o celular de qualquer pessoa, ele tem dizendo quanto tempo você gasta em qualquer coisa no seu celular. Instagram, Facebook, WhatsApp, vendo vídeo, Google. Está lá, tantas horas, tanto tempo. Então a gente tem tempo para essas coisas. E por que a gente não consegue dedicar um tempo para ler um versículo da Bíblia? Aí eu pergunto, meu irmão, você que não lê Bíblia, você que não se alimenta da palavra, me responda com toda sinceridade. O que você vai passar para os outros? O que você vai transmitir para alguém se você não lê Bíblia? Você vai transmitir o quê? Histórias da carochinha? Não tem como você ajudar a pessoa se você mesmo não está se ajudando. Não tem como você nutrir, alimentar pessoas, fazer com que pessoas cresçam espiritualmente, se você mesmo não se alimenta, irmão. E quando a gente vai falar em amor, dizer que você está errado, que você precisa ler, fica com a cara fechada. Como é que a gente consegue ajudar pessoas assim? Fica difícil, irmão. Fica difícil. Estão comigo? Então você é um cooperador, você precisa, meu irmão, perceber isso. Amém? Posição ou liderança sem maturidade vira fardo para a igreja. A maturidade se prova na constância e na humildade de servir os irmãos. Deus quer transformar a nossa mentalidade de frequentadores em uma mentalidade de construtores do reino. Deus não quer que você seja apenas um frequentador, irmão. Deus quer que você seja um participante daqueles que estão construindo, daquele que colocou uma pedra, daquele que teve por muito tempo sustentando para que outras pessoas crescessem, avançassem. As crianças estão avançando ali, ó. Glória a Deus. Amém. Somos cooperadores. Aleluia. Eu queria concluir, irmão, fazendo algumas perguntas. Aleluia. Por que você faz o que você faz hoje? Por que você faz o que você faz hoje? O seu compromisso, irmão, reflete a gratidão pelo que Cristo fez por você? Eu sei de onde Deus me tirou. E para lá eu não quero voltar mais. Irmãos, tudo que eu mais sinto prazer em fazer é quando eu consigo tirar alguém das garras de Satanás que vivia uma vida como eu vivia antes. Não tem coisa mais prazerosa do que eu conseguir resgatar um drogado. Tem gente que fica feliz em resgatar um empresário, glória a Deus. Aquele que tem muito tempo. Mas a minha alegria é quando eu consigo tirar um drogado das drogas. Sabe, o Espírito Santo me usa assim para ele ser convencido de que aquilo não tem futuro nenhum. Eu fico muito feliz com isso. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei os galardões que essas pessoas que investiram na minha vida estão recebendo. Os que já partiram e os que ainda vão partir e vão receber. Consciência, irmão, daquilo que eu fui chamado. Consciência do que eu tenho que fazer sobre essa terra. Aleluia. Fica de pé, irmão. Queria concluir. Oh, aleluia. Eu acho que, antes de nós orarmos pelos
enfermos e orarmos pelos, se houver alguém não nascido de novo. Toca alguma coisa, por favor. Eu acho que nós precisamos refletir sobre como nós estamos nos comportando dentro do corpo de Cristo. Como nós estamos nos comportando como um membro do corpo de Cristo. Para quem que você está cooperando? Para quem você está servindo? Quais são os seus interesses quando você serve? Quais são os seus interesses quando você faz alguma coisa na igreja? Quais são as suas intenções, irmão? É ver um corpo crescer saudável, se multiplicar, expandir? Ou você está esperando um reconhecimento? Ou você está fazendo alguma coisa? Não, porque você se tornou uma pessoa, um voluntário que só faz alguma coisa se tiver uma resposta. Meu irmão, quando a sua consciência estiver como um cooperador de Cristo, às vezes você vai ter que sofrer danos. Às vezes você vai ter que sair perdendo por amor a Cristo. Paulo dizia, eu queria estar com o Senhor. É incomparavelmente melhor estar com o Senhor, mas por causa do corpo. Olha a importância que tem o corpo, irmão. Por causa do corpo de Cristo, por causa da igreja do Senhor, ele decidiu ficar. Então nós somos importantes, irmão. A gente só precisa perceber isso. E tratar esse corpo com o devido respeito, com ordem, com decência. É só isso. Não faça nada, irmão, por ativismo. Não faça nada porque tem que cumprir uma tabela. Não faça nada porque você tem que cumprir uma agenda. Não faz, mas se for só por causa de uma agenda, de um compromisso, não faz, irmão. Não faz. Faça aquilo que está no seu coração. Faça aquilo que tu tem prazer em fazer para o Senhor. É como se tivesse o Senhor Jesus sendo servido ali. Aquelas crianças estão sendo servidas ali por aquelas professoras. Eu tenho certeza que elas estão ali como se elas estivessem ministrando para o próprio Senhor. Com carinho, com amor, com dedicação, com cuidado de alcançar o coração delas, a mente delas. Tem que ser assim, irmão. Se não for assim, você está perdendo seu tempo. É melhor que você não faça nada. Se você está esperando alguma coisa em troca, não faça nada. Se você está esperando um reconhecimento, não faça nada. Agora, se você tem entendimento que você faz por amor, se você faz porque você está servindo, não é um qualquer corpo, é o corpo de Cristo, meu irmão, Deus vai lhe recompensar. Eu não tenho prata nem ouro, mas o Senhor tem como te recompensar. Ele é o dono da obra. Ele sabe a única coisa que Ele quer. Ore ao dono da seara para que envie mais trabalhadores. Ele se responsabiliza. Então fecha teus olhos, levanta as tuas mãos. Eu queria que você saísse essa noite daqui, irmãos, não com um sentimento, o pastor falou tanta coisa que eu não queria ouvir. Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa e não me entende mal. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Nem sempre a gente vai ouvir uma palavra que venha trazer, era isso que eu queria ouvir. Muitas vezes Jesus estava ministrando e quando ele terminava a ministração, o discípulo dizia, duro é essa palavra, quem pode receber? Se Jesus falou coisas assim, irmão, e se eu estou nessa linha do Senhor Jesus Cristo, eu não posso falar diferente. Amém? Vai chegar um momento onde nós vamos, aleluia, estamos voando. Mas enquanto nós não consertarmos as coisas, irmão, enquanto nós não alinharmos aquilo, o propósito que Deus tem para as nossas vidas aqui, não adianta movimento, não adianta um inchaço. Como que nós vamos servir a outros se nós mesmos ainda não estamos tratados por dentro? Levanta tuas mãos, fecha teus olhos. Você pode fazer a sua oração.
Se você se encontra em uma condição de eu tenho feito coisas para o Senhor no meu ativismo, eu só estava fazendo mesmo porque não tinha ninguém para fazer, irmão, se você deixar de fazer, Deus vai enviar outro. Se você não quiser fazer, Deus vai enviar outro e vai fazer. E vai provar para você que não existe ninguém no corpo de Cristo que não possa ser útil. Se não tiver eu, meu, esse pensamento é de Satanás. Esse é um pensamento que não deve existir em nós. Qualquer pessoa pode fazer em Deus aquilo que você não quer fazer. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar juntamente com a nossa igreja, com o corpo, com uma parte do corpo de Cristo, Pai. Nós não queremos ser pessoas, Pai, em nome de Jesus, pessoas frequentadoras, pessoas que chegam nesse lugar somente por uma conveniência. Não, Senhor, aqui não é um clube social, Pai. Aqui é uma parte do corpo de Cristo que se reúne dentro de uma estrutura física. E tudo que nós queremos, Pai, tudo que eu quero como pastor, é que a nossa igreja cresça, se desenvolva de uma forma saudável. Cada membro entendendo o propósito do corpo de Cristo, não se movendo por necessidade, não se movendo por conveniência, não se movendo por coisas assim, Pai, mas se movendo com uma certeza no coração. É para o Senhor que eu me movo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Seja aqui nesse ambiente, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja na nossa faculdade, seja nos nossos negócios, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, Pai, às vezes é necessário pedirmos perdão, Senhor, pelas negligências, pelo comodismo, pela falta de compromisso, Senhor, coisas sendo ajustadas nas nossas vidas, Pai, para que nós venhamos andar de forma saudável, e não apenas de forma saudável, mas com uma forma que agrade o seu coração. E quem crê diz amém, irmão. Só quem crê diz amém. Tem alguém aqui, irmão?